Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus. Mais cedo hoje, a voz do divino, não é? Tendo em vista, como dissemos aos irmãos, os 2 programas anteriores, foi desafio, não sei nem se batemos a meta, se conseguimos, não é? Alcançar o objetivo, mas eu fiquei de trazer um relatório hoje, por não ter trazido o relatório, a gente, em todo caso, só os 2 programas de desafio que ocorreram, e o programa seguirá, obviamente, normal, o que já é constrangedor estar pedindo. E fazer os 2 programas de desafio assim não foi fácil. Os irmãos viram que basicamente eu só fiz atender os ouvintes, né? E tratar do assunto mais vezes, mais tempo. Mas vamos continuar confiando que a obra é de Deus e que Ele moverá corações para nos ajudar a manter essa obra no ar. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Amém? Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, acompanhando a leitura em nome de Jesus. Então vamos lá. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E ele, respondendo de dentro, disser: não importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, ainda que se não levante a dar-lhe, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que
pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Chegamos ao capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Nós temos aqui a oração dominical, assim chamada, também a oração do Pai Nosso, assim referida, como epígrafe, né? O que, na verdade, esta oração, ela é o modelo dado por Jesus para como nós devemos orar os tópicos, os requisitos, né? Os pontos que devemos tocar ao orarmos. Mas é importante entendermos, sobretudo, que orar, e a gente vai falar desses aspectos aqui, desses tópicos, dessas pontuações, né? Desses aspectos da oração. A gente vai falar disso. Amém? Em o nome do Senhor Jesus. Mas é importante nós sabermos que orar transcende ao fato de só pedir. Pedir. Né? E transcende também ao estar de joelhos. Transcende ao estar na face do pó. Com a face do pó. Vai mais além. Quando eu falo de transcender, eu falo de ir mais além. De estar em pé, de estar com as mãos levantadas ou sentado. De posicionamento disso. De orar. Que universalmente falando é falar com Deus. Orar é mais que isso. Na colocação aqui de Jesus, a gente analisando mais de perto com a lupa do Espírito Santo, a gente observa que orar é uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Que a gente deve conviver com ela dia a dia. Inclusive, a temática de Jesus sobre oração, sobre tempo de oração, é orar sem cessar. A temática de Jesus sobre oração, inclusive, é orar sem cessar. É orar direto. Aí você diz, mas pastor, não tenho tempo de estar orando direto, eu tenho que fazer. É por isso que eu estou falando que orar não é uma questão de momento, de posição, de ter que estar de joelho, de ter que estar em pé, de ter que estar sentado, deitado, com a mão para cima, com o olho fechado. Não é?
orar transcende a isso. Exatamente por essa temática de Jesus, que a oração deve ser uma coisa incessante. Porque transcende ao tempo. E há uma postura. Tá? Claro que quando você dedica-se à questão de um tempo e dirige-se a um determinado local para esse fim de orar, o local, eu digo, não necessariamente um templo, mas um local dentro de casa. Eu acho que uma sugestão minha, todo crente deveria ter um altar dentro de casa, um altar que eu falo é um lugar onde orar, irmão, não é imagem de escultura, nem num púlpito, nem nada não, é um lugarzinho onde orar. Eu me lembro que eu conheci uns irmãos lá de Jaboatão, casal de senhores, pessoas já idosas, né? E tive o prazer de visitá-los. Fui com a minha esposa, a irmã Midian, e eles nos apresentaram o lugar onde eles oravam. Um de um lado, de outro da cama, com o radinho ligado ali no criado mudo. E na hora da oração, eles me acompanhavam em oração. Como eu tive o prazer de conhecer o lugarzinho onde a irmã Fátima ora, né? Todo crente deveria ter esse lugar, assim, para estar orando. Eu tinha e tenho lugar para estar orando quando era solteiro. E graças a Deus, hoje, tem um lugar que eu gosto de orar. Todo crente deveria ter isso. E, claro, quando você tem esse lugar de orar, um templo, um vão em casa, e uma disciplina de fazer isso regularmente, se você puder, você fica de joelho. Quando eu não aguento muito tempo, eu fico em pé. Dificilmente eu oro sentado assim na igreja ou em casa. Já tem acontecido de eu orar deitado. Tem acontecido de eu realmente orar deitado um tempo desse aí. Mas sentado no ônibus, andando a pé, ou dirigindo o carro, conversando com o Senhor, não é? Conversando com o Senhor. As situações de colocar a face no pó, porque você fazer isso com prazer, você fazer isso em demonstração de derramamento diante do Senhor. Isso não vai tornar a sua oração mais eficaz, nem menos eficaz, não. O que torna a oração eficaz é a fé. Eu já disse isso aqui. À luz da Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, Hebreus capítulo de número 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, tinha muita gente tocando em Jesus naquela hora, mas o que chamou a atenção de Jesus foi a fé dela. Foi o tocar dela com fé que fez o tocar dela ser eficaz. Louvado seja Deus. É a fé que atrai a atenção do Senhor, não é? Junto à fé, o quebrantamento. O quebrantamento. A palavra de Deus nos diz que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Lá no Salmo de número 51, o salmista diz isso. Veja aí, Salmo 51,
versículo 17. Sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e isso tudo transcende ao estar em pé, deitado, sentado, de joelho, com a face no pó. É muito mais além. E a questão da oração, volto a dizer, é uma questão de uma consciência que devemos ter permanentemente em nós para fazer jus a orar sem cessar. Então devemos ter consciência disso. Claro que ao repetir essas palavras, como eu faço aqui no programa, você não perde nada, até porque foram palavras de Jesus. Quando os discípulos pediram ao Senhor que os ensinasse a orar, porque a oração era uma prática, o ensinamento à oração era uma coisa praticada pelos rabinos, que faziam orações assim, bonitas, né? Era uma prática dos rabinos de ensinar as pessoas a orarem. E quando os discípulos pedem a Jesus, porque tinham Jesus como o grande mestre, né? O Rabone, o Rabi da Galileia. E aí eles pediram que Jesus os ensinasse a orar também. E Jesus faz essa fala de como eles deveriam orar, dizendo o que está escrito no texto que lemos. Aqui vai até o versículo 4, né? A oração registrada por Mateus, ela tem, digamos assim, um conteúdo mais detalhado, né? Um conteúdo mais detalhado. A oração lá em Mateus, capítulo 6. Repetir essas palavras de Jesus, isto pode ser o ingresso à oração, um cabeçalho, não é? Uma introdução a este momento, digamos assim, um momento à parte diante de oração. Quando a gente ora, eu tenho procurado me corrigir, eu acho que já consegui fazer isso um pouco, no sentido de quando for orar de Senhor, entrando em tua presença. Na presença de Deus nós já estamos. É isso que eu me refiro à correção. Na presença de Deus nós já estamos. O ideal é a gente dizer, Senhor, começando este momento de oração, né? O ideal é assim. Porque na presença do Senhor nós já estamos. Amém? A gente vive na presença do Senhor, mesmo cheio de falha, de fraqueza e tal. Até porque nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. O Senhor habita em nós. Então, na presença do Senhor nós estamos. Pela sua onipresença. O céu é o trono do Senhor, a terra é o estrado dos seus pés. Na presença dele nós estamos. Por causa da sua fidelidade, ele prometeu estar conosco. Então, se ele está conosco, né? A companhia dele, a aproximação dele é algo realmente verdadeiro. E o Senhor está conosco, estamos na presença dele, por sermos residência dele. O Senhor disse que estaria conosco e habitaria em nós. Então a gente se corrige quando vai orar, falando do início da oração e não de estar na presença dele, e iniciando estar na presença dele. Porque na presença dele a gente já está. Amém? Mas ainda querendo explicar algo mais sobre essa temática da consciência, que
que é uma questão de consciência, a gente não perde nada em repetir essas palavras de Jesus. Se bem que quando a gente repete uma oração feita por alguém, isso configura uma reza. Não é? Rezar é repetir uma oração. Então a gente pode rezar essa oração de Jesus. Melhor do que rezar uma oração de quem quer que seja. Não é? E aqui tem os princípios básicos da oração, até porque quem está nos ensinando a orar é exatamente o próprio que será invocado por nós, ou faremos menção do seu nome para invocá-lo como Deus Pai, que é difícil para muita gente assimilar que Jesus é Deus. Mas quem está nos ensinando a orar é aquele que manda que nós usemos do seu nome em oração para podermos receber. Louvado seja Deus. O próprio Jesus disse que tudo que pedimos ao Pai em o seu nome receberemos. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque está falando aqui como filho. Não é? O verbo em carne. Está falando como filho. O verbo em carne. Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor, Ele manda que nós desenvolvamos esta relação com Ele, até porque outra definição de oração que eu aprendi com o Senhor foi de usufruir da comunhão com Ele. Usufruir da comunhão com Ele. Por isso que Ele manda que oremos sem cessar. É uma coisa que, sabe, você sabe que o Senhor está perto de você, sabe que o Senhor está dentro de você, então usufrui disso, conversando com Ele, batendo papo com Jesus, legal, bacana, e com muita simplicidade. Eu já contei aqui a história, o testemunho de quando eu morava com a minha mãe, por trás da casa da minha avó, hoje ali na Marinha dos Reis, né, o nome, antigo Córrego do Tiro. E na minha devoção, à noite, eu arrumei a sala da casa, que era um vão só, sala e cozinha tudo junto e misturado. E eu varri, lavei os pratos, varri e tal, arrumei a mesa, botei um jarro com essas flores de quintal dentro do jarro, tal, puxei uma cadeira, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Eita, nunca mais esqueço dessa experiência. E eu ouvi a voz do meu Senhor mandando eu ir socorrer uma mulher que estava, e ao chegar lá vi endemoniada, e o demônio saiu dela quando eu disse que estava ali com meu amigo Jesus. Né? Mas essa simplicidade, sabe? Louvado seja Deus. Agora eu gosto de orar de joelhos, gosto de orar com a face no pó. Louvado seja Deus. Gosto de me sentir à vontade na presença do Senhor orando. Agora converso com Ele andando no caminho de ônibus, dirigindo, converso com Jesus direto. Vindo para cá. Mas, sobretudo, o que o Senhor quer de nós é que desenvolvamos uma consciência nesses aspectos que nos é apresentado por Ele aqui em oração. Inclusive a parábola que segue aqui o livro de Lucas, Domingo Importuno, é um fortalecimento a essa consciência que devemos ter perpetuamente.
permanentemente em nós. Amém? Louvado seja Deus. Quando eu volto as minhas atenções para o capítulo 11, vejo aqui no versículo 1, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar. Quer dizer, existe um momento que você precisa se reservar para orar. Não parar para orar, mas se reservar para orar. Em Mateus, capítulo 6, existe a oração que a gente deve fazer reservado. Só nós e Deus. O crente tem que ter intimidade com Deus. Viu, irmão? O crente tem que ter intimidade com Deus. O crente tem que ter particularidade com Deus. A gente precisa disso. Até porque em oração a gente deve levar tudo em oração ao Senhor das nossas vidas. Nossos segredos, nossas particularidades, nossas fraquezas. Pastor, Deus vê tudo. Deus sabe de tudo, sim. Mas aprenda outro conceito aí de oração. Orar é permitir que Deus haja, que Deus opere, que Deus atue, que Deus intervenha em nossas vidas. Você pode botar simplesmente assim, orar é permitir que Deus interfira em nossas vidas. Quando você ora, você está dando a Deus a licença dele entrar na sua vida, dele se intrometer na sua vida, dele dar pitaco na sua vida, dele aconselhar você, dele orientar você, dele dirigir você, dele operar. Aleluia. Entenda que oração é conversar com Deus. É o conceito universal. E pense comigo, do mesmo jeito que você conversa com um colega, ou um colega lhe procura para conversar sobre a vida dele, essa pessoa está dando permissão para que você aconselhe ela, para que você se meta na vida dela, né? Você está dando permissão. E se for um caso de necessidade sua e você se dirige a uma pessoa de posse, você está fazendo ela um apelo, indiretamente ou não. Claro que se essa pessoa puder e quiser, ela vai lhe ajudar. Se ela realmente gostar de você e puder, ela vai lhe ajudar. Já com Deus, a diferença é que ele pode mesmo e ele quer mesmo ajudar. Não é? Como Jesus diz aqui em Lucas, capítulo 11, se lhe pedir o peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Se lhe pedir pão, lhe dará pedra. Se lhe pedir um ovo, lhe dará escorpião. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. E na parábola, Jesus fala do camarada que atenderia ao outro, não por ser seu amigo, mas por causa da importunação. Agora, é importante entender que nada torce o braço de Deus. Uma vez eu vi um comentário numa lição de escola dominical, o comentarista dizendo que, irmão, o crente insistindo, Deus muda o quadro, Deus muda os planos. Deus, não, irmão, ninguém dobra a Deus, não. Ninguém dobra a Deus, não. Claro que nós devemos ser perseverantes em nossos objetivos, em nossos propósitos. Né? Às vezes, a nossa fé é provada na demora de uma resposta de oração. Há orações que são respondidas com um certo imediatismo, há outras que são respondidas paulatinamente, há outras que são respondidas demoradamente, assim, nem rápida, nem paulatinamente, mas ela demora a vir, e quando vem com gosto de gás, a resposta.
né? E já ouvi alguém dizer, e posso até concordar, que há orações que a resposta é sim, outras é não, outra é espere. Mas mudar, se Deus não quiser dar nada a alguém que estiver lhe pedindo em oração, ele não vai dar e pronto. E ele mesmo faz com que nós, naturalmente, coloquemos o assunto na prateleira, no esquecimento, no arquivo, etc. Quando Deus disse a Moisés que iria guardá-lo e ele não iria entrar na terra prometida, e Moisés começa, vamos parar por aí, acabou, não vamos falar sobre esse assunto não. Porque irmão, se tem uma pessoa que não quer que a gente perca tempo, é Deus. E olha que a gente perde tempo com um bocado de besteira, com muita coisa desnecessária. Por isso que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele fala assim e depois fala que todas as coisas lhe são lícitas, mas não todas as coisas lhe convêm. Mas essa primeira fala dele, não me deixarei dominar por nenhuma delas, que são coisas desagradáveis, são coisas fúteis, perda de tempo, sabe? É como brigar por time de futebol. Você pode até gostar de futebol e tal, mas brigar por time de futebol, como a gente está vendo por aí, as pessoas se matando, é lutar por nada que não vai lhe levar a lugar nenhum. Porque o que é um time de futebol? Quem ganha são os jogadores. Só quem ganha são os jogadores, os diretores. O torcedor ganha o quê? Alegria quando o time ganha, raiva quando o time perde, e por aí vai. Mas é nada que leva a lugar nenhum. Quem não quer que a gente perca tempo é Deus. E quando Ele não quer dar a nós aquilo que a gente está pedindo, mesmo não sendo algo desconforme a sua vontade, algo desconforme a sua vontade, eu me refiro ao que está escrito em João capítulo 9. João capítulo 9, versículo de número 31, eu tenho que explicar isso aqui. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Vamos entender isso aqui melhor, né? A exemplo de como eu estava falando, de momentos de reserva que o crente tem que ter de oração. Jesus disse lá em Mateus 6, vamos voltar aqui. Mateus 6, versículo 5. Mateus 6 e 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu disse a vocês que orava quando morava com a minha mãe, mas eu orava também quando morava com a minha avó, na casa da frente, que tinham 2 vãos, sala, quarto, cozinha, outro quarto. Nenhum dos quartos eram meus. Na época não tinham porta, hoje tem, graças a Deus. Eu dormia na sala. Teve uma época, quando eu me converti, já estava malzinho, eu dormia na sala, porque quando eu era mais novo, eu dormia com a minha avó, né? Minha benção, tá em casa, ouvindo programa, 94 anos, glória a Deus. É dormia junto, né, velho? Aleluia, a benção. Aí o que acontece? Eu cresci, né? Me converti aos 15 anos e fui dormir e já dormia na sala. Quando eu lendo esse versículo, eu disse: eita, rapaz, agora tá um negócio na Bíblia que eu tô com dificuldade de fazer, é orar dentro do meu quarto, com porta. Eu não tenho quarto, e os quartos que tem não tem porta, e agora? Aí eu entendi que esse versículo
Fala desse momento de privacidade entre nós e Deus. É onde a gente abre o coração, fala para o Senhor, né, do que está acontecendo conosco lá dentro de nós, nosso coração, nossa mente. O coração é na mente, na cabeça, o coração é na cabeça. Mateus 15:19. Fala das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos sonhos, das nossas aspirações, dos nossos desejos, das tentações que a gente está passando, dos conflitos que a gente está vivendo. É um negócio a sós com Deus, é particular, sabe, irmão? É derramar o coração e Deus, aleluia, vai operar na vida da gente, porque a gente está orando e está dando permissão para Deus operar na vida da gente. E Ele tem poder de ajudar a gente em todos os sentidos e aspectos. Há orações que a gente tem que fazer em concordância. E sim, e não só com relação a nós, mas de um segredo, de uma particularidade que alguém conta a nós. Essa oração aqui, oração privativa. Pode orar baixinho assim, para ninguém ouvir, né? Ou então orar em espírito, com a mente, orar com a mente, orar com pensamento. É porque não dá para eu fazer aqui, que senão não vai sair no ar, né? A minha mente, você não vai ouvir a minha mente orando. Mas é assim. Aleluia. Glória a Jesus. Entendeu? E o pensamento orando. Se perceber que vai começar o pensamento a ficar vagando, pensando uma coisa, pensando outra, aí você ora baixinho. Jesus amado, Jesus querido, Senhor, meu Deus. Se for orar pelos outros, tem que ter cuidado para não ter ninguém por perto ouvindo. Não é? Tem que ter cuidado para não ter ninguém por perto ouvindo. Porque tem orações que às vezes geram um problema terrível. Terrível. Não é? Orações que nem pedido de oração, fofoca. Pedido de oração, caboetagem. Tem que ter cuidado. Existe a oração congregacional. Mateus, essa oração aqui de Mateus 18, capítulo 18, versículo de número 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Isso aqui é oração congregacional. Tem que ter cuidado com isso. Porque se alguém pede oração para você, não é? Irmão, a pessoa confia em você. Como já aconteceu casos de a pessoa chegar e... Irmãos, olha, irmão, eu vou pedir oração aqui a tu, mas tu não comenta com ninguém não. É um negócio particular, eu só estou pedindo oração até por desabafo também. Se tu puder me ajudar, além de orar, fazer alguma coisa, eu te agradeço. Ora pelo meu filho que está viciado, está em drogas, está usando droga dentro de casa, rapaz. Menos mal está dentro de casa. Ruim é quando ele perder a vergonha e for para a rua. Ora pelo meu filho. Aí a pessoa está certo, vou orar. Aí chega da igreja. Jesus, abençoa a tua serva, o teu servo, que o filho está nas drogas. Eita, ninguém sabia, ó. Agora está todo mundo sabendo. Ficou feio para vocês. Não, e sem contar o problema que isso vai gerar, né? Vai gerar para a mãe, para o pai que pediu oração pelo filho drogado, que ninguém sabia, e o bichinho tinha vergonha. Vai gerar um problema em casa. Não é? Irmão, tu ora por mim que eu estou com um problema de saúde, rapaz. A pessoa confia no outro, um problema terrível de saúde. Aí fala do problema de saúde. Aí a pessoa vai, Jesus, fulano que está doente, está com hemorroida, está com não sei o quê. Peraí, irmão. Pedido de oração que foi feito no pé do ouvido da pessoa. Pedido de oração que foi feito particular, a pessoa está expondo o outro. Tem que ter cuidado. Então, esse tipo de pedido de oração vai para
o contexto de Mateus, capítulo 6, versículo 6. É para o momento de uma oração privativa sua. Amém? Então vamos lá. Deus não muda o quadro quando ele não quer dar uma coisa a uma pessoa, mesmo estando de conformidade à sua palavra. Não é? Aí vou explicar agora João 9, verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Qual é o pecador que Deus não ouve? Em 2 Coríntios 6, versículo 2, a primeira parte, Deus ouve a todos os pecadores. Você não deve pegar a Bíblia e ler isoladamente. Tem que correlacionar versículo a versículo. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, 2 Coríntios 6, versículo 2, a gente vê ali que Deus ouve a todos os pecadores. Ouvi-te em tempo, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, segundo aos Coríntios 6, verso 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia de salvação. Observe que a segunda parte do versículo é um convite agora à salvação espiritual, à salvação eterna. Essa salvação aqui da primeira parte é de um problema, é de um liseu, é de uma ameaça, é de uma doença, é de um perigo, é de uma prova, de uma dificuldade que a pessoa está enfrentando. Senhor, salva-me, acode-me, socorre-me, que tem de gente me ouvindo. Já pediu socorro a Deus e Deus lhe ouviu, mesmo sem ser crente. Porque Deus não só ouve quem é convertido, não. Deus não só ouve a quem é convertido, não. Em Romanos 10 está escrito que aquele que me invocar será salvo. E aí o Senhor acudiu. Tem gente que está devendo a Deus, devendo inclusive o mais caro, a alma, o mais importante. E o mais caro, porque Jesus derramou sangue pela tua alma. Prometeu se converter e nos converteu. Graças a Deus está aí vivo contando a história. Prometeu se converter e nos converteu. E Deus livrou da bala, livrou da faca, livrou de ficar paralítico, livrou de ficar numa situação pior, né? Está devendo a Deus. E não era crente. Só que agora o Senhor faz o convite para essa pessoa se converter. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então qual é o pecador que Deus não ouve? Conforme João 9, verso 1. Aí diz, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O pecador que Deus não ouve? Porque eu sou pecador e Deus me ouve. Você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você é pecador, é pecadora, não? É sim. Deus lhe ouve? Lhe ouve. Ele lhe escuta. Qual é o pecador que Deus não ouve? Deus não responde a oração dele. Principalmente, Deus não vai ouvir e nem vai responder se esta oração estiver contra os princípios morais de Deus. Como eu já disse aqui, há um tempo atrás, isso infelizmente é um exemplo para essa situação. Há muito tempo atrás, uma pessoa chegou a mim pedindo oração para que eu orasse, para que uma mulher deixasse o marido e ficasse com ela. Só que a pessoa que estava pedindo oração a mim, mesmo que fosse um homem, e Deus já não ouviria. E sendo outra mulher, aí que Deus não ouviria mesmo. E foi assim que aconteceu. A pessoa que me pediu oração era uma mulher vestida como homem, pedindo para que eu orasse, para que outra mulher deixasse o marido para ficar com ela. Aí Deus não ouvia a oração pelo primeiro motivo, que dirá pelo segundo. Esse tipo de coisa
que vai de desconformidade aos princípios morais de Deus. Pedir para matar os outros. Você pode até querer matar, mas que Deus vai fazer isso por você, não. Então, esse tipo de coisa, pedir para que os irmãos falam de oração ao contrário. Irmão, oração ao contrário, estava dizendo ao irmão, oração ao contrário é macumba. E macumba não pega em crente, não. Macumba, ela pode até bater no crente, mas já bate transformada em boa cumba. Louvado seja Deus. Ela pode bater transformada em boa cumba. Macumba não pega em crente, não, irmão. Mas o pessoal fala de oração ao contrário, do tipo, tira o acordo da bênção do ar, Jesus. Tu acha que Jesus vai ouvir esse tipo de oração? Não. Se o acordo da bênção sair do ar, é porque os irmãos deixaram de contribuir. Não é porque Jesus atendeu a oração de ninguém, não. Porque o programa Acorda da Bênção não faz mal a ninguém. Tem gente que se incomoda com o programa Acorda da Bênção, porque eu estou no ar, porque sou eu que apresento. Tem gente que se incomoda, se acha melhor que eu, ou alguns acham que eu sou indigno. Nunca disse que sou digno. Outros se acham mais preparado. Eu nunca disse que sou tampa de cruz. Né? Alguns por inveja. E eu com isso. Se aprova o Senhor usar as coisas insignificantes, usar o que não é, para confundir os que são. E eu com isso. Só que agora bem se sair do ar, porque, deixa eu dizer uma palavra para você que está ouvindo. É porque você que pode ajudar, por menor que seja a sua oferta, você não ajuda. Por menor que seja a quantidade da sua oferta, você não ajuda. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, oração ao contrário, irmão, não existe não, viu? Oração ao contrário é macumba, e macumba não pega em crente, não. Esse negócio de oração ao contrário é folclore das pessoas. Então, Deus não ouve pecador assim, né? Que pede uma coisa contrária ao propósito de Deus. A gente está com um outro exemplo bem perto disso. Vocês lembram que a gente ministrou o capítulo 10 de Lucas recentemente? O capítulo 9 de Lucas também, né? Porque a gente está lendo na sequência. Agora estamos no capítulo 11 de Lucas, mas já lemos o 10 e o 9. E lá no capítulo 9, vocês lembram que Tiago e João disseram a Jesus: queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Aí Jesus repreende eles e diz: vós não sabeis de que espírito sois. Olha aí. Tipo de coisa que Deus não vai ouvir. Não é? Louvado seja Deus. Aí, se esse é temente, faz a vontade de Deus, aí se ouve. Esse fazer a vontade a oração está dentro do acordo, está dentro do plano de Deus. Porque Deus não ouve, e volto a dizer, só quem é crente convertido. Como eu estava explicando a irmã aqui, que disse: Deus é fiel para quem é fiel com ele. A Bíblia diz que mesmo sendo nós infiéis, Deus permanece fiel. Aí, se eu sou infiel e Deus é fiel a mim, claro que se eu for fiel, a perspectiva é de que eu atraia mais bênção de Deus para a minha vida, sem dúvida. Não vamos alimentar a infidelidade aqui, não. Amém? Mas há muita gente não fazendo a vontade de Deus, a gente sem estar evangelizando, há pessoas sem estar liberando perdão, há pessoas sem estar perdoando, há pessoas infernizando a vida dos outros, há pessoas sonegando o dízimo do Senhor, há pessoas sem estar com a mão no arado,
Há pessoas cometendo várias torpezas e mesmo assim, pela graça e misericórdia de Deus, quando clamam, Deus as escuta. Não é? Agora que precisa se converter, precisa. Precisa gerar a consciência em si de que Deus é santo, que Deus é Pai e é santo. Eu tenho que ter a consciência da paternidade divina. E a paternidade divina, de repente você que está me ouvindo, não tem uma experiência muito boa com o pai que você teve. Talvez ele jogou na lata do lixo. Talvez nunca fez nada por você, nunca ligou para você, só fez criar, só fez reproduzir você, né? Só fez reproduzir você e deixou você para lá. Talvez sua experiência seja boa com o pai e a figura do elemento pai seja algo assim traumática para você. Talvez seu pai tentou lhe estrupar. A figura do pai é traumática para você. Você não aguenta ouvir essa palavra. Mas o pai, o conceito que se tem de pai, não é só o que reproduz, é o que cria, é o que provê, é o que protege, é o que dá amor, é o que dá carinho, é o que dá atenção, é o que dá cuidado e por aí vai. E Deus é essa pessoa. Deus não só nos criou, Deus cuida de nós, Deus supre a nós, Deus protege a nós, Deus nos dá amor, Deus nos dá atenção, Deus nos dá carinho. E é muito difícil para quem não teve um pai, sendo pai, ser pai, viu? É muito difícil. É muito difícil. Santificado seja o teu nome. Deve desenvolver essa consciência de que Deus é santo. E por conta exatamente da consciência que Deus é santo, parar de estar botando coisa ruim nesta consciência dessa relação divina humana. Ó, se Deus é santo, então eu tenho que procurar me santificar. Eu tenho que procurar me santificar, me desvencilhar do que é pecaminoso, me desvencilhar do que é desagradável a Deus, em palavras, em comportamentos, em pensamentos, em sentimentos até. Venha o teu reino. Mateus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esse reino é o domínio de Deus. Venha, Senhor, domina a minha vida. Venha o teu reino, domina a minha vida. Gerencia tudo, administra tudo da minha vida. E quando diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que eu estou falando a oração de Mateus, as palavras de Mateus. Lucas não registra isso. Mas a gente fala dela assim, o relato de Mateus é mais detalhoso. Eu gosto do relato de Mateus. Venha nosso teu rei. O seja feita a tua vontade. O seja feita a tua vontade, amado, não é você do tipo assim, como eu já expliquei aqui. Você vai orar por uma pessoa doente, ó Deus, faz a tua vontade. Como se para você não fosse importante a pessoa ser curada ou morrer também. Não. Quando for orar por um doente, Senhor, cura esta pessoa.
Vai orar pelo desempregado, Jesus abre a porta de emprego por esta pessoa. Vai orar por quem? Por um bandido, Jesus converte esta pessoa. Vai orar assim, não é? Sobre o que vai acontecer ou não, aí a gente vai dar graças a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está aberta a vontade de Deus. Você expressa a sua vontade, mas está aberta a vontade de Deus. Ou seja, o resultado final, em tudo você dá graças a Deus. Não ficar com raiva de Deus, não ficar irado com Deus. Eu conheço uma mãe que o filho estava dando já muito trabalho. Apesar que teve filhos que já deram mais trabalhos à sua irmã, mas cada um tem uma estrutura. O filho estava dando muito trabalho. A mãe disse a mim: eu estou orando, meu filho, para que Deus faça a vontade dele. Eu disse: olha, não era assim não. Ora para Jesus se converter. Quer que ele morra? Não quero que ele morra não. Então não ore assim. Não é? Um rapaz estava comigo, recebeu uma ligação: ó, fulano, pegaram o teu sobrinho. Botaram no carro e levaram, não sei para onde. Aí ele: pastor, eu estou orando por fulano para que Deus faça a vontade dele. Eu disse: rapaz, a situação aí, a vontade dos caras vai ser de matar. Tu quer que mate o sobrinho? Não. Então não ore para que seja feita a vontade de Deus. Ore para que Jesus livre esta pessoa. Ore para que esta pessoa tenha a vida poupada. Não é? Aí também, então, Jesus dá livramento. Aí a gente foi, quando a gente foi chegando na comunidade, o rapaz veio lá piado, mas veio. O outro, deram destino a ele. Mas o outro a gente foi, parecia negócio de filme, irmão. A gente entrou numa rua, uma parte clara, outra rua escura, e na parte clara que a gente estava, havia um rapaz saindo da parte escura, parecia que as luzes estavam direcionadas para ele, um negócio bacana, e a gente sentiu ali a presença de Jesus, aleluia. Jesus ouviu a nossa oração. E a mãe? Então ora diferente, ora para Jesus salvar a mãe. Glória a Deus. E Jesus salvou. Antes dele morrer, Jesus salvou. Não é? Temos testemunho de pessoas que ouviram cabelo cortado, viram ele de camisa, transformado. Foi dormir, pronto, não acordou mais. Jesus salvou. Não é? Glória a Deus. Está aberta a vontade de Deus. A gente tem nada que reclamar, então, obrigado, Senhor. Ninguém tirou a vida dele. Ninguém ceifou a vida dele. Louvado seja Deus. A consciência, né, como dá-nos de cada dia o pão cotidiano. A consciência de que é o Senhor que nos dá o sustento diário. Jesus disse: olhem, não vivam ansiosos pelo comer, pelo vestir, pelo beber. Quem vive assim são as pessoas que não conhecem a Deus. Versículo 32 de Mateus 6. O vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Tu está vendo, amado, que orar é uma questão de consciência. E aí vem agora a consciência muito forte, que é, veja só, eu vou ler o versículo. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas. Eu vou explicar esse aqui, nos conduz em tentação. Mas perdoa-nos nossos pecados, pois nós também perdoamos a qualquer que nos deve. Mateus registra assim: perdoa assim como nós perdoamos. Perdoa assim como nós perdoamos. Aqui na oração que Lucas registra, é como uma vindicação. Mas o Senhor Jesus, enfim, está ensinando, porque não é uma oração que ele faz e Mateus registra, é outra oração que ele faz e Lucas registra não. E Marcos depois registra não. É uma oração só
interpretada ou registrada na ótica de Mateus, na ótica de Marcos e na ótica de Lucas. É a mesma oração feita única por Jesus. E o Senhor está fazendo com que nós pensemos nisso. Ó, tu não quer ser perdoado por Deus? Então perdoa os outros como tu queres ser perdoado por Deus. Mateus trata desse detalhe lá em Mateus 6. Mateus 6, verso 14 e 15. Se não perdoardes aos homens suas ofensas, então Mateus diz isso. Mas Mateus entendeu isso. Porque se você não perdoar os homens suas ofensas, os homens, a mulher, as pessoas que lhe ofender, o Pai Celestial também não vai perdoar vocês, não. Mas se vocês perdoar os outros, o Pai Celestial vai perdoar vocês. Tá vendo que é uma questão de consciência a oração? É mais do que blá, blá, blá. É mais do que momento. É mais do que estar de joelho em pé sentado, com a face no pó. Claro que se você puder, isso vai ser bacana para você. Você vai se sentir bem. Mas a oração transcende a isso. A oração transcende a isso. Mateus, ele também registra assim: não nos deixes cair em tentação. Lucas usa a expressão conduzir, pelo menos na tradução. Não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. O que é o Senhor nos livrar do mal? Tem gente que diz: ó, Pai, segura na minha mão, senão eu caio. Irmão, tem tanta gente caindo aí e a culpa não é de Deus, não. Tanta gente caindo e a culpa não é de Deus, não. Deus avisa, Deus fala. Deus avisa, Deus fala. E fala mesmo. A gente aqui não dá ouvido a Deus. E o livramento que Deus dá é assim, avisando, é falando, através da palavra. Então eu quero terminar essa abordagem dizendo a você: fique atento à palavra de Deus. A palavra ao Logos, ao que está escrito, e a palavra bara, que é essa palavra que Deus fala ao teu coração na hora de uma situação. A palavra bara não é só para vitória, para bênção, como eu falei um dia desse aqui. Não. A palavra bara é para isso também, para você não ceder à tentação. E se você, meu filho, ó, é bronca, viu? É bronca. Se você ceder à tentação. Aí vem a palavra bara do Senhor. O aviso. Ó. Se tu entrar por esse caminho, tu vai passar por esse processo. Se tu agir de acordo com a tentação, tu vais pagar este preço. Vem, amado. Deus fala. Como Paulo diz escrevendo aos Romanos, todo ser humano é inexcusável. Ou seja, ninguém pode culpar Deus de nada. Olha, eu comecei a ministrar a palavra já no segundo bloco. Não deu nem para falar. Graças a Deus a gente teve inspiração divina. Acabamos falando do versículo 4 em diante, até o 13. Né? Mas eu vou voltar a essa parábola, a esse início do capítulo 11 de Lucas. Amém? Glória a Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.